Eu sou o Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal. E neste vídeo eu irei falar sobre o 7º episódio de Ishun de Tiro, o anime do Yami Healer, do curandeiro clandestino. O episódio começa ali mostrando os Zenos numa fonte termal, numa hospedagemzinha de fonte termal, tentando dar uma relaxada. Depois dos acontecimentos recentes, né, a vida dele estava bastante movimentada e agitada, então ele estava ali tentando relaxar. E aí vemos ali que a porta está sendo aberta por alguém, então vamos para a Open. Pós-Open, voltando ali um pouquinho no tempo, né. Temos ali os Zenos e as garotas, né, as 4 lá, as 3 semi-humanas, mais a Cavaleira Krishna, falando sobre o acontecimento do Golem, né? No caso, a Krishna começa falando que ela fez ali as suas investigações e chegou, né, no resultado em que o provável culpado ali por usar aquele Golem é alguém chamado de Ogia, que pertence ali à guilda subterrânea, e começam ali, né, a falar sobre ele, especular. Ela fala que investigou lá o local onde ele havia se encontrado com o Aston, né, onde o Aston se encontrou com esse tal de guia, mas estava limpo, não tinha nenhum vestígio, e que esse guia pegou, sumiu do mapa, né, desapareceu, escafedeu-se, né, pagou todos os seus astros e sumiu por aí. A Sofia também fala ali, né, da sua investigação que ela fez, né, perguntando ali pros seus homens, pros seus soldados, pras pessoas da rua sobre a guilda subterrânea, né, e esse guia, desde que chegou nessa guilda subterrânea, nunca se enturmou muito com ninguém, nem nada do tipo, era o tipo de pessoa que ficava mais na dele. A Linga também disse que houve o mesmo tipo de resposta. A Loelle fala que isso é comum na guilda subterrânea, né, geralmente eles não se aprofundam muito no passado das pessoas, né, afinal, uma guilda subterrânea fazem serviços obscuros por ali, né, então o histórico de cada um é meio irrelevante, dado ao tipo de serviço que eles prestam. Então, a conclusão é que o guia sumiu, mas elas têm uma forte convicção de que em algum momento este guia vai voltar e ele pode ter laços mais profundos ainda nessa guilda subterrânea, né? Ter aliados lá que elas não sabem ou não estão aparentes, devido a esse fato que deve ser alguém isolado, né? Aparentemente ser dito que ser mais isolado dessa guilda subterrânea, não ser do tipo que se entormou. Ele pode ter algum outro tipo de conexão, mas elas acreditam que ele vai voltar em algum momento no futuro, após sumir por um tempo. E como vimos na despedida dele, ele obviamente vai voltar em algum determinado momento, né? E o Zendo ali, o que ele faz é o quê? É gravar o nome, o guia, beleza, vou guardar esse nome e quando ele aparecer eu vou cobrar dele, né? Afinal, o Zendo tinha dito que ia cobrar dele os estragos feitos pelo Golem. Só que aí começa uma discussão entre as semi-humanas e a Krishna. A Krishna falando pra elas pararem com as especulações dela, né, que não tem fundamento ficar falando ali sobre rumores que não são comprovados, né, não tem nenhuma base. Só que elas debatem, mas o que você tá falando também é especulação, é rumor. A Krishna fala, não, é diferente. O meu é baseado em investigações e no meu tempo de experiência, não sei o que, não são meras especulações, né? Mas assim, na minha opinião, ambos os lados estão apenas especulando com base naquilo que ouviram. Não interessa se é investigado ou se não é. Não passa de especulação. A menos que tenha alguma prova concreta. Tem algo concreto ali e nenhum lado ali tem prova concreta, né? Cada um tem sua experiência. A Krishna pelos Cavaleiros Reais e as outras ali, pô, elas comandam as 3 facções ali da favela, né? Elas sabem de algumas coisas obscuras também. Não tão obscuras quanto a guilda subterrânea, mas elas, né, têm um certo conhecimento ali desse submundo, né, do mundo do crime e tal. E aí os Zenos mandam elas pararem de discutir tanto tão longe uma da outra, afinal. A Krishna estava sentada sozinha numa cadeira ali, isolada, um pouquinho afastada, e as outras, né, tava todo mundo ali, inclusive os Zenos, sentado à mesa tomando um chá de boa. Só que a Krishna fala que ela não pode se sentar na mesa ali com os seres-humanos devido à posição dela. O que ela disse aqui basicamente é que minha posição é muito alta para eu me sentar à mesa com essas pessoas, né? Hellis semi-humanos aí, eu tô numa posição muito elevada, eu não posso me sentar junto deles. E a cara que elas fazem, assim, a Lily também, bicho, cara, a Lily também tá sentada ali na mesa, as 4 ficam full pistola, a cara delas ali. A que eu acho mais engraçada é a da Linga. Ela fica, como assim? Você tá se achando demais. E a Sofia, né, fica consternada com aquilo, irritada, e fala, como se a gente quisesse você na mesa aqui com a gente, né? A gente não te quer aqui também. Cara, é muito engraçado. Eu tenho quase certeza que se elas não tivessem no consultório dos Zenos, tinha começado uma briga ali agora, naquele momento. Só não começou porque os Zenos não proibiu luta ali na clínica dele, senão a porra tinha comido na hora. E os Zenos, cansados daquilo tudo, né, enxota as 4 pra fora dali e fala, tô cansado, vocês vazam daqui, não quero briga aqui, eu só vou atender paciente de emergência agora, então vaza. E enxota elas dali. Então os Zenos enxutam elas dali e a Lily começa a puxar com o assunto ali com os Zenos, né, do jeito dela, todo tímido e tal. Ela queria chamar ele pra ir pras fontes termais devido a tudo que aconteceu pra poder descansar e relaxar um pouco, né. Porque quando ela ia fazer o convite pra ele, a Sofia vai, chega, aparece e fala sobre as fontes termais. E os Zenos, é uma boa ideia e tal. E meio que combina de ir com a Sofia. Logo depois aparece a Linga, né? E o Zenos tá falando, não, sim, realmente é uma boa ideia, mas quando ele ia falar que já tinha meio que feito esse acordo com a Sofia, a Linga só pega e sai daí. E aí vem a Loelle, que o Zenos já percebeu fontes termais, né? Beleza, eu já entendi, fontes termais. Ele já vai ficando irritado, por todo mundo tá tendo ideia de fontes termais. É a Loelle, só que fica junto dele. Ela foi uma das mais descaradas. E depois da Christian também, ela mal abre a porta e fala fontes termais, né? Você quer fontes termais também, né, Christian? Então vamos. E aí as 4 tiveram a mesma ideia brilhante de ir nas fontes termais. Ou melhor, as 5, né? Que a Lily também tava com essa ideia, tanto que o Zenos pergunta pra
pra ela depois disso o que ela queria falar, só que ela desistiu de falar, não, deixa quieto, já era, né? O que eu queria, as outras já falaram também, então vai ter só mais um. E o Zenos foi se irritando conforme elas foram falando de fontes termal. A primeira, não, ok, beleza, reação normal. A segunda também normal, mas ele já ia tentando cortar ali que falando que já era com outra. A partir a terceira e a quarta, ele foi na fonte termal, né? Já foi direto ao assunto, ele mesmo, na fonte termal, né? Não. Aí depois até aparece a Carmila ali também, né? Que tá se divertindo com toda essa situação amorosa ali envolvendo os Zenos, né? As cinco meio que brincando por ele ali. E ela se autoconvida para ir nas fontes termais também. Voltando ao que estava acontecendo no início do episódio, né? A cena lá onde a porta estava sendo aberta. No caso era a Sofia. Ela adentrou ao banho masculino. Ela até diz ali, colocou uma placa na porta falando de limpeza e adentrou lá para ficar com os Zenos. Aí ela pega, né, senta ali um pouquinho longe dele, afastada, ela até comenta que queria ir direto pra cima, mas como não quer que ele odeie ela, né, vai se controlar um pouquinho, então ela começa ali a falar sobre as coisas, sobre como os subordinados dela, a irmã dela fala que ela mudou, da relação que ela estabeleceu ali com lobisomens em orcs, né, afinal eles eram inimigos, por assim dizer, e até mesmo a Cavaleira Real lá consegue conversar com até algum tipo de conversa com ela, apesar de não serem amigas, né, mas consegue manter um certo nível de diálogo. E assim, eles vão conversando e ela vai se aproximando de mansinho ali, dizendo, pra ficar do ladinho dele. Obviamente, o Zenos percebe essa aproximação dela. Até questiona, você não tá perto demais, não, você tá chegando cada vez mais perto. Aí ela vendo que o plano dela foi por água abaixo, né? Afinal, ela tava querendo conversar com ele ali na maciota, fazer ele abaixar a guarda pra poder atacar ele. Então, vendo que não deu certo, decide atacar ele ali mesmo. E aí começa uma batalha de resistência, né? O Zenos tentando resistir ao ataque da Sofia. E aí, quem aparece agora é a Linga, né? E a Sofia, sem sentido nenhum, questiona porque ela tá no banheiro masculino, como se ela tivesse moral pra fazer isso, né? Afinal, ela invadiu ela também. E a Linga começa com essa desculpa de que tava com calor devido ao vapor, não sei o que ia desmaiar ali nos braços do Zenos. E ela pula em cima do Zenos e a Sofia segura ela pra não cair em cima do Zenos. Afinal, a Sofia quer Zenos pra ela e não vai permitir que outra pessoa o tenha. Então começa ali a guerra das duas. E então da água surge a Loelle, né? A Loelle já estava lá, ela chegou primeiro, chegou antes dos Zenos pra ficar ali com os Zenos. E ao contrário das outras duas que estavam com uma toalha, né, cobrindo as partes, a Loelle tava sem nada. E ela fala pra Deus pra não esquecer dela, pra não brigar ali, pra não esquecerem dela também, né? Ela também tá nessa disputa. E ela vai começar a exibir ali seu corpo Zenos. Então, Zenos, o que você acha do meu corpo? É forte, musculoso, atraente, não sei o quê. Só que o Zenos tá muito escuro, eu não tô vendo nada. Então, na verdade, nem se aproxima só vaza daqui. O Zenos que as três saem dali pra ele poder dar uma relaxada. E aí é a vez da Krishna aparecer. Ela tenta aparecer botando moral. Ele fala: o que vocês estão fazendo aqui? Que é o banho masculino, vocês não podem entrar aqui, o que vocês querem aqui? Só que as outras, assim, pô, então por que você tá aqui, então? Hein? Você sabe que é o banho masculino, por que você tá aqui? Devia ficar com os Zenos também, não foi? Ela dá desculpa que confundiu, que se perdeu, que confundiu o masculino com o feminino. Tentando usar sua falta de senso de direção como justificativa. E aí começa ali a batalha das quatro e os Zenos, né? Fica irritado com aquilo e manda elas saírem e voltarem pro banho feminino, né? Dando um grito bem alto. Enquanto isso, no banho feminino, o Mickey também estava nessa pousada. Ela tinha recebido uma folguinha ali, estava dando uma relaxada. E escuta esse grito, pensa, pô, o que será que foi isso? Será que tem algum tipo de pervertido, de tarado por aqui que tá tentando observar as pessoas? Tanto que ela sai da água e senta ali num banquinho, né, do lado da Lily, né? A Lily tava ali do lado dela. E depois disso, as quatro que estavam lá com os Zenos aparecem ali. E ela acha bem incomum aquele grupo, né? Afinal, é um grupo bem heterogêneo, né? São três semi-humanos de espécies diferentes que normalmente estão em conflitos, mais uma humana. Então, assim, é um grupo bem heterogêneo e não muito comum de se ver. Aí, como ela tava olhando muito, né, a Sofia até pergunta se a Almin queria alguma coisa delas, e ela fala que não, né, pô, ficar olhando muito para as pessoas é falta de educação, ainda mais num banho como esse, né, onde as pessoas estão sem roupa. E a Loelle acha que ela tá encantada pelo corpo dela, olha só, ela tá encantando as mulheres com o meu corpo atraente e tudo mais. Começa a se achar lá, e fica lá as quatro conversando, né, debatendo. Aí a Lily, que tava ali do lado dela, ela começa a resmungar ali, né? Falando que tá com inveja, por não ter um corpo bem desenvolvido, né? Falando que se fosse mais desenvolvido, eu também teria ido lá no banho masculino e tal. Lily com falta de confiança ali nos atributos dela. Até que ela olha ali pra Almin, né? Percebe que a Almin é mais velha que ela, tem mais ou menos a idade das outras, mas também não tem tantos atributos assim, né? Dá um sorrisinho ali, se retira e vai pra dentro da água. Aí temos a Carmila que aparece ali, né? E dá uma consolada na Lily, falando que ela ainda tá crescendo, né? Ainda vai se desenvolver. E mesmo que não cresçam tantos, os Zenos podem acabar gostando, né? Afinal, cada um tem um gosto diferente, né? Então, a gente que gosta de grande, de médio, de pequeno, então a gente pode acabar gostando. Então, né, a Carmila meio que dá essa consolada ali e renova, né? As energias da Lily, né? Dá uma motivada nela também. Carmila também brinca ali com a Lily, né? Como se ela estivesse desaparecendo, acendendo os céus, porque tava ficando cada vez mais transparente. Mas era só uma brincadeira dela ali com a Lily. A Almin então percebe que tinha um espectro ali no banho, né? E já prepara sua magia de cura pra dar uma exorcizada nela. E a Carmila vendo aquilo, ela pega, vaza dali e acaba indo pro banho masculino. E fica lá com os Zenos. Ela até pergunta se ele não quer que ela lave as costas dele. Ele pergunta, e tu não quer que eu te exorcize, não? Pô, o cara fala pra relaxar, pra descansar. Mas toda hora alguém incomodando ele. Só que a Almin fica pensando que deve estar muito exausto, né? Deve estar vendo coisas, deve estar bem exausta. Aí depois eles jantam ali, né? Todo mundo junto, com exceção da Carmila, que tava bebendo no seu próprio quarto, e da Krishna, que tava sentada numa outra mesinha. Afinal, ela não. Ela se recusa a sentar na mesa ali com os outros.
Aí ela reclama, pô, só tirei um dia de folga e eu tenho que tapar com vocês aqui. Caramba, ela tá muito triste, cara, que ele tá ali só com você. Aí depois, né, que todo mundo foi dormir ali, né, ali, o Zenos colocou a Lily pra dormir, fica lá ele sentado, conversando com a Carmila, né, ele bastante cansado, ele tinha dado pra descansar, mas acabou ficando mais cansado devido às outras, né, toda hora querendo ficar ali com ele. Ele comenta que o jantar que no começo tava tranquilo, depois virou uma competição de bebida e quem ganhasse ia se deitar ali e sentar no colo dele. Só confusão atrás de confusão. E a Carmila fala pra ele aproveitar esses momentos, né, apesar que era pra sair pra ele descansar, mas pra ele aproveitar esses momentos aí, pois em breve ele estaria envolto em coisas bastante complicadas, né? A Carmila fazendo ali mais uma previsão pra ele reclama, pô, de novo isso, coisa complicada, pra quê? Pra complicação, né? E a Carmila fala, não, é que espectros têm boa intuição, então vai na fé que vai acontecer. Os Enos não querendo que eu não quero mais complicação. Mas ele vai se envolver mais complicação e a Carmila fala pra ele aproveitar ali esses momentos, né? Afinal, apesar de que é pra ele descansar e não estar descansando, mas ele tá ali com pessoas que gostam dele, né? Que querem o bem dele, e dá pra dizer que são amigos, né? Tudo mais, companheiros ali importantes. E estão se divertindo e tudo mais. E sim, aproveitar esses momentos de diversão também, né? É uma forma de relaxar. Apesar de você não descansar tanto do seu corpo, mas dá pra você relaxar a sua mente, né? De outras formas ali, estando perto de quem você gosta, se divertindo com eles de alguma forma. Os Enos também questionam como que ela chegou lá, né? E ela aponta ali pra um cajado, aparentemente a Lily carregou aquele cajado durante todo o tempo, né? E ela comenta que como o corpo dela é etéreo, ela pode se possuir objetos cujo qual ela é apegada. Então, no caso ali, mostra um cajado. E os Enos voltam até a perguntar sobre o passado dela, né? Do que era na vida passada dela, o que ela fazia, isso aqui ela novamente despista, né? Mas como vendo ali que ela é apegada a um cajado, então provavelmente era algum tipo de maga, né? Usava magia, era uma maga, uma curandeira, não sei, sacerdotisa, algo do tipo, mas cajado geralmente é relacionado a magias e seus afins. Então, né, eles passam ali a noite, mais um tempinho conversando e bebendo. No outro dia pela manhã acontece ali uma explosão, né? No caso do casal responsável por aquela hospedagem, o marido que estava indo preparar a refeição, acabou sofrendo um acidente e a primeira a chegar lá é a Elmin, né? Depois da esposa estava lá, a Elmin chega lá depois. Ela é uma curandeira, fala que vai fazer ali pelo menos os primeiros socorros, né? Ela dá uma analisada rápida na situação e vê que são as pedras de fogo, devem ter explodido ali e danificado, né? O cara ficou com o braço ferido, parte do rosto também queimada ali. E ela começa a fazer ali os tratamentos, né? Os primeiros socorros. Aí o Min tá comentando, pô, do jeito que esse cara tá ferido, ele provavelmente nunca mais vai poder usar uma faca, né? Ela já tava vendo ali os danos irreversíveis que ela não ia poder curar aí, talvez não tivesse tempo. Aí logo depois chega os Zenos ali, né, perguntando o que tava acontecendo. Aí o Min começa, aí os Zenos ali, né, que eram queimadores e tudo mais, aí o Min fala, ó, tem uma filial do hospital aqui no centro da cidade, você me ajuda a carregar aí pra lá, que lá tem círculos mágicos mais avançados, vai ser melhor pra poder tratar o paciente, né, pra tratar o senhor cara lá. E os Zenos acham, ó, interessante, então tem coisa assim, e a Min fica olhando, interessante, o que tem interessante nisso? Aí os anos falam, ele não precisa disso tudo, não. Isso aí é algo bem simples, né? Tipo, isso aí não é nada demais. Aí me preocupado falando, pô, o cara não vai mais poder pegar a faca. E os anos isso aí é simplesinho. Não precisa desses negócios avançados aí, não. E a Lily aparece ali também, né, pra ver o que aconteceu. E os anos falam, é só um pequeno alvoroço. Ele minimizou toda a situação. Até começa a se retirar dali e fala, eu gostei do lugar, gostei da comida aqui, então isso aqui é por minha conta. E cura ali o cara. E eu me achando, meu Deus, ele abandonou uma pessoa ferida. Que tipo de pessoa é essa, né? Pô, abandonou um ferido, né? Não tem consideração pelos outros. E logo depois do Zeno se retirar, o cara pega e se levanta completamente curado, né? O Zenos curou o senhor lá, né? De graça. Ele tinha gostado do lugar, eu falei, não, isso aqui é por minha conta, é pela conta da casa. E o Min fica surpresa com aquilo, né? Pô, o cara foi curado, tá? O ferimento dele sumiu. Minha magia não é capaz de fazer isso. Então, o único capaz de fazer isso é um santo ou um curandeiro de elite. E aí temos a Min, né, de volta ali, a capital real, falando ali pro seu superior, né, pro Becker, do que havia acontecido. Aí o superior dela, né, cujo qual tava contando ali o ocorrido, né, fala, pô, curandeiro de elite assim, a gente só tem cerca de 10 aqui em todo o país, né, que são reconhecidos. Fala que o governo ia querer alguém como ele, né, ia ser um patrimônio ali pro governo, né, alguém com essas capacidades de curar queimaduras tão facilmente assim. Aí o Becker pede ali pra falar de algumas características dessa tal pessoa, fala, acho que o nome dele é Zenos, chamaram ele assim, ele tem cabelo preto. Aí fica falando, com esse tipo de informação talvez seja um pseudônimo, né? Então não tem muito o que se fazer. De que se ele curou uma pessoa e seguiu o seu caminho, então não deve ser alguém ruim. E assim, vamos meio que deixar quieto, né? Afinal, se a gente topar com ele de novo, vamos ter que investigar. Então assim, o cara ia deixando assim, os Zenos de escanteio, cara, não deve ser alguém muito má, ruim, então não deve ser alguém tão problemático, então vamos deixar de lado por enquanto, e se a gente achar de novo, a gente vai ter que investigar ele, né? Vamos ter que, de fato, investigar pra saber quem é, afinal, os curandeiros têm que ter licença, e, pô, temos que saber quem é essa pessoa, ainda mais se ela tiver habilidades tão altas assim. Contudo, o Min se lembra que ele usava um sobretudo preto. E aí o Becker muda completamente de opinião, quer saber, vamos atrás dele. Escutou sobretudo preto, vamos atrás dele. Mago de elite com sobretudo preto, falou, não, vamos atrás dele. E aí o Min começa a questionar, sim, achei meio que essa reviravolta nada, mas começa a questionar ali como que eu vou fazer pra achar ele então. O Becker começa a falar ali, ó, ele provavelmente não deve ter registro, não tem licença, não tem registro, não deve ser um cidadão legalizado, então deve morar onde nas favelas. Apesar da região ser grande, então ele fala, não, a gente dá um jeito ali, né? A minha até questiona porque ele mudou de ideia.
Ele fala, não, que eu fiquei com vontade, né? Como curandeiro de elite, também fiquei com vontade de conhecer um colega curandeiro, né? Ele é de elite, eu também sou, então quero conhecer ele também. Então, um dia, né? Um determinado dia, o Zonda chega lá na clínica dos Zenos carregando uma pessoa, que no caso era esse curandeiro de elite, o Becker, que tava fingindo ali estar doente, né? Na verdade, ele se contaminou com uma doença, né? Conhecida ali como pulmão vermelho. E os Zenos até acham estranho, porque essa doença teoricamente tinha que ter sido exterminada devido à cura, né? Há alguns anos houve uma pandemia dessa doença. Só que foi descoberta a cura e foi distribuído para todo mundo, né? Até para as favelas ali, de forma gratuita para poder exterminar de vez. Então, teoricamente, era uma doença que não existia mais. E o Zenos pegou, fez ali a avaliação do cara rapidamente, né? Os Zonda falou que os caras estavam cuspindo sangue e tudo mais, né? Os Zenos até falam que ele fez o correto, afinal, se for contagioso, pode ser contaminando todo mundo. E os Zenos achou bastante estranho que aquela pessoa tá com esse tipo de doença, afinal, teoricamente não era mais para existir. Só que aí o Becker pega, né, começa a falar e se levanta ali se apresentando como curandeiro, né? Fala que o Zenos fez uma última análise e fala que ele é um curandeiro de elite do Hospital Real e se apresenta como Hernando Becker. Só que o Becker fala que ele é um caso diferente de curandeiro de elite, afinal ele não é bom com magia de cura. Então o Zenos tava achando, pô, então você tava só fingindo ter. Falou, não, peraí, então você realmente tem, porque se ele fosse curandeiro, de fato, ele pudesse ser, se ele fosse bom em magia de cura, ele podia manipular ali o próprio organismo dele e já arrumar logo depois. Só que ele realmente estava com essa doença, ele havia se contaminado com ela. Aí a Yumi chega logo depois, né, reconhece ali os Zenos, né, como o curandeiro lá da pousada, e começa a ter todo um debate ali, né, ela brigando ali com o doutor, tipo, que absurda é essa, você se contamina com uma doença aí, né, apesar do Becker falar que era uma doença enfraquecida, mas ainda tava causando bastante dano nele, o cara até cuspiu sangue ali, só que ele fez aquilo pra poder achar os Zenos, né, então ele se contaminou, porque como as pessoas da favela são bastante cautelosas, principalmente com desconhecidos, se ele estivesse perguntando por aí, a chance dele descobrir onde estava esse tal curandeiro que a Yumi falou era bem pouco, então o que é que ele falou? Resolveu se passar por doente, né? Se passar não, ficar doente, né? Se contaminar pra, quem sabe, ser levado até esse curandeiro, e de fato foi isso que aconteceu. E o Becker vai tomar ali o antídoto, né? Que ele mesmo preparou também, né? Ele já levou um antídoto, né? Pelo menos isso, pelo menos levou um antídoto. Os Zenos até questionam como que ele arrumou aquele remédio, e o Becker fala, não, eu que fiz, né? Eu que. E ele vai falando ali, basicamente, ele que descobriu a cura para aquela doença do pulmão vermelho. A Almin complementa também, falando que ele descobriu a cura para outras doenças também, né? Ou seja, o cara, apesar de não ser bom em magia de cura, ele é um pesquisador bastante capaz, né? De produzir medicamentos para curar essas doenças. Tanto que foi por conta desses méritos que ele acabou ganhando a classificação de curandeiro de elite, apesar de não ser bom de magia, mas devido a todo esse esforço para achar cura para essas doenças, né, tratamento para elas, ele ganhou essa classificação. Aí o Becker fala ali, né? Quando eu vi falar de um curandeiro de elite, de sobretudo preto, eu pensei que era um conhecido meu, mas tô vendo que era outra pessoa, né? Até pergunta pro Zeno se aquele sobretudo era dele. O Zeno fala que sim, mas que pertenceu ao seu mentor. O Becker até pergunta qual era o nome do mentor do Zeno, só que o Zeno disse que não sabe. Afinal, seu mentor nunca revelou seu nome pra ele, Zenos. Aí o Becker até comenta ali com a Almina, vamos deixar aquele caso lá pra ele, né? Vamos deixar, né? E convida ali os Zenos pra trabalhar no Hospital Real. E os Zenos acham aquilo estranho, né? Afinal, pô, por que você vai pedir ajuda pra um desconhecido? E o Becker fala, não, que devido ao problema que a gente tem, uma pessoa de fora, né, talvez tenha uma visão melhor. É uma situação delicada que eles estão, então assim, alguém de fora vai ter, né, uma melhor forma de agir, uma maior facilidade em agir, né, se for alguém de fora. Então chega às 3 lá, né? A Carmila havia levantado a bandeira vermelha, o Zenos até pensou, foi bastante prestativa. Se ela chega lá do nada, um estranho se passando por doente e querendo levar os Zenos pro hospital real, então já chegou às 3 lá. E o exército dela estava lá fora já posicionado. Falou, vocês não vão levar os Zenos daqui não. Ele não permite briga aqui dentro, mas pisou lá fora, o pau vai comer. Pisou lá fora, o pau vai comer. Aí o Beck até fica impressionado ali, né? Vendo espécies diferentes, né? Raças diferentes defendendo uma única pessoa, né? Pô, se alguém, um curandeiro na história já conseguiu fazer isso, né? Juntar espécies diferentes assim, né? E ele vendo ali, vou ter que reconsiderar minha abordagem. Então ele questiona ali o Zenos. E se for um acordo oficial, né? Um pedido de serviço, tipo assim, e se eu te contratar pra fazer esse serviço, você aceitaria? E o Zenos, ele acaba aceitando, né? Bom, eu não vejo problema nenhum nisso, né? E a Lucia questiona se realmente tá tudo bem. Aí o Zenos começa ali a enumerar alguns pontos, né? Tipo, bom, agora eles sabem que eu tenho uma clínica clandestina, então é melhor que eles ficam me devendo algum favor, né? Tipo assim, pô, eu te ajudei antes, então não vem aqui fechar minha clínica, né? A clínica dele foi descoberta e os caras podiam tentar ir lá, fechar ela, fosse por ele ser um clandestino, não ter licença, então é melhor ficarem devendo um favor pros Zenos. Ele também fala sobre a questão da doença do pulmão vermelho, que o hospital havia distribuído remédios de graça, inclusive na favela, né, o que ajudou a erradicar a doença, né, afinal, se não tivesse sido distribuído de forma gratuita, a doença poderia continuar se espalhando e apenas aqueles com condições teriam acesso ao tratamento, né, e a Umi até comenta ali depois que o Dr. Becker é um dos responsáveis pela distribuição de graça, até pagando uma parte ali do seu próprio bolso também, né, afinal, o pessoal não queria que fosse distribuído de graça, mas ele insistiu, batalhou e conseguiu que fosse distribuído de graça também, né. E o motivo mais importante para os Zenos é que o Becker parece conhecer o mentor dele, então o Zenos pode aprender algo mais sobre o seu mentor através ali do Becker. E o Becker tentando aproveitar, se você vier para o hospital real, né, no devido tempo, eu posso te contar nos detalhes. Tipo assim, trabalha lá para nós, né, firma o contrato que com o passar do tempo
eu vou te falando essa história, né? E o Zenos percebe, pô, você não desiste de barganhar mesmo, né? Era pra ser só um contrato de serviço, agora você já tá tentando me contratar em definitivo de novo. Aí o Zenos até fala que ele é alguém astuto, não, o Becker fala que o Zenos também é astuto, então são duas pessoas astutas ali em conflito. O Zenos fala, não, só quero viver minha vida tranquila, né, de forma discreta, do jeito que eu gosto. E o Becker fala, ó, se você me ajudar com esse serviço, eu te ajudo a proporcionar esse tipo de vida que você quer. E dá-lhe as boas-vindas pro Zenos ao Hospital Real, né? Assim, boas-vindas, Zenos, o curandeiro clandestino. E assim acaba este sétimo episódio. Né? Então aí, no caso, tivemos os Zenos indo lá para fontes termais tentando relaxar e não conseguindo relaxar muito, né? As coisas ficaram bastante movimentadas, né? Animadas e bagunçadas por ali, né? Devido às outras tentando flertar com ele o tempo todo. Aí a Carmila até fala pra ele aproveitar esses momentos, né? Apesar da desculpa ser pra ele descansar e não ter conseguido descansar tanto assim. Mas pra ele aproveitar esses momentos que depois ele tá envolto em bastante caos e confusão, né? A questão lá, ele pegou algumas poucas informações sobre o guia e gravou o nome do guia na cabeça dele, né? Pra no futuro poder fazer a devida cobrança. Na hospedagem acabou sendo vista por uma curandeira, né? Que ao relatar isso pro seu superior e citar sobretudo o preto, o cara ficou entusiasmado em descobrir quem era na hora. E como vimos, era por aparentemente conhecer já a pessoa que usava aquele sobretudo, é o mentor dos Zenos, então aparentemente eram conhecidos, né, se conheceram de alguma forma, e os Zenos, pelo relato dele, ele é alguém bastante habilidoso, né, como sabemos se de fato ele é. A outra lá já percebi que, pô, esse cara talvez nunca mais, provavelmente nunca mais mexer na faca, e os Zenos vai lá. Isso aí não é nada demais, é pra ver a diferença de expectativa de cada pessoa, né, como cada um trata as coisas de forma diferente. Tipo, os Zenos aqui não é nada demais pra ela, pô, esse braço aqui meio que já era. Então, né, então foi dividido essas duas partes. A primeira, os Zenos tentando relaxar, e a segunda aqui com o Becker indo atrás dele, né, inclusive se contaminando com uma doença, apesar de ter dito enfraquecida, mas tava fazendo um estragozinho ali no cara, cuspindo sangue ali a roda. Conseguiu achar os Zenos e firmaram um acordo para os Zenos ajudar em um determinado problema que deve ser mais abrangido no próximo episódio, né? E o Becker não se cuida, não. Os Zenos ali tem três facções que protegem ele. Sempre tá todo mundo ali na porta só esperando, já preparando pra porrada. Bandeira vermelha, emergência. Lá dentro não pode lutar, do lado de fora pode. Só esperando. O cara sair, vamos pra cima, vamos pra cima. Mas aparentemente o Becker vai sair dali inteiro, ao menos dessa vez. E eu não confio nesse cara. Personagem com esse olhozinho fechado, que é só um risquinho ali, esse sorrisinho cínico dele, eu não confio. Independente da obra que seja, eu não confio nesse tipo de personagem. Esse tipo de personagem geralmente é traíra, faz sacanagem com o protagonista no futuro. É um vilãozinho disfarçado. Eu não confio nesse tipo de personagem. Obviamente, há suas exceções por aí, né? Deve ter as exceções. Mas eu não confio. Esse cara não é fluxo cheio. Da hora que eu bati o olho nele, falei, esse aí vai aprontar com os Zenos. Vai fazer alguma sacastragem com ele, algo do tipo. Essa cara de bonzinho, pagação de bonzinho. Ah, desenvolveu remédio pra curar não sei quantas doenças. Não cola. Eu sou desconfiado desse cara. Ele conhece o mentor dos Zenos, né? Aparentemente. Não duvido nada que no começo eram amigos, aliados, e depois ele viu que estava muito atrás do mentor 200, deve ter batido uma inveja ou algo do tipo e tentado derrubar ele de alguma forma, né? Se brincar, quem de fato descobriu as curas para essas coisas foi o mentor dos Zenos e ele que roubou os créditos. Parei pra pensar nisso aqui agora. Não duvidar, eu sou muito descrente com esse tipo de personagem. Eu posso quebrar minha cara, senão vai realmente ser uma pessoa boa, né? Ser tudo isso aí. E falaram, pode ser, mas eu tenho pra mim, é um estigma, é um tipo de preconceito que eu criei pra personagens com essas características faciais aí que não é fluxo de é algo meu, não sei se vocês concordam com isso, mas é algo que eu tenho pra mim. Posso estar muito errado, é claro, mas também posso estar certo. Bom, bora ver pro futuro. Eu não li o mangá dessa obra, né? Enfim, um episódio legal, né? Interessante ali. Foi divertido ver as garotas tentando partir pra cima dos Zenos. A Krishna ali, ela se lascando com esse orgulho besta dela de não querer se juntar à mesa com as outras só por serem semi-humanas. Então, beleza, fica aí sozinha. Vai ficar sozinha, pronto. Perdeu o dia de folga pra ficar ali sozinha, né? Vocês entendem, né? Meio que sozinha. Enfim, me digam o que acharam do episódio. Se gostou do vídeo, dá like. Se não gostou, dá dislike. Tchau e até a próxima.